Nem todo trono é símbolo de virtude, nem toda batina carrega luz. A história da Igreja Católica é vasta, complexa, entrelaçada com a cultura, a ciência, o poder e a fé de bilhões ao longo dos séculos. Mas, como todo império que se estende pelo tempo, também abriga sombras profundas. Hoje, revisitamos os corredores mais escuros do Vaticano, histórias de homens que ocuparam o trono de Pedro não para guiar o rebanho, mas para dominar reinos. Figuras cujo legado inquieta, desafia e nos obriga a perguntar: até que ponto o sagrado pode conviver com o profano? João XII tornou-se Papa com apenas 18 anos de idade. Jovem, sem preparo e rodeado por interesses políticos, ele tratou o cargo mais como uma herança de família do que como missão divina. Relatos históricos descrevem seu estilo de vida como extravagante e fora dos padrões esperados de um líder religioso. O palácio papal se tornou palco de festas privadas de comportamentos que chocavam até mesmo seus aliados. Cargos na igreja eram trocados por favores e alianças, e a espiritualidade dava lugar à busca por prazer e influência. O historiador Liutprando de Cremona relata que João XII transformou o Palácio de Latrão, como era chamado naquela época, em um verdadeiro bordel. Ele promovia orgias, vendia cargos da igreja e invocava demônios em cerimônias secretas. Foi acusado de incesto, assassinato e até de brindar ao diabo. Ele morreu aos 27 anos de idade, segundo alguns, enquanto cometia adultério. Outros dizem que foi espancado por um marido traído. De qualquer forma, a morte foi tão trágica quanto sua vida. Rodrigo Borgia, seu nome de nascimento, entrou para o papado num dos períodos mais corruptos da política eclesiástica. Muitos historiadores afirmam que ele conquistou o cargo através de acordos financeiros e apoios bem calculados. Durante seu papado, ele colocou os interesses de sua família, os Borgia, acima dos da igreja. Concedeu títulos a filhos de parentes, mesmo sendo celibatário por voto, o que gerou críticas e escândalos. Relatos de festas particulares, jantares cheios de excessos e apresentações ousadas dentro dos palácios papais surgiram em documentos da época, especialmente nos registros do mestre de cerimônias Joan Burchard. E só para vocês terem uma ideia, o próprio historiador Joan Burchard documentaram festas em que freiras dançavam nuas diante do Papa e moedas eram jogadas para que elas pegassem com o corpo. Seu legado é tão escandaloso que inspirou séries, romances e teorias conspiratórias até hoje. Em um dos episódios mais estranhos da história papal, Estevão VI mandou desenterrar o corpo do Papa anterior, Formoso, para julgá-lo publicamente. O cadáver foi vestido com vestes papais, colocado em um trono e interrogado em um concílio. A cena, hoje chamada de Sínodo do Cadáver, é lembrada como um dos momentos mais grotescos da história da igreja. Depois do julgamento, o corpo foi lançado no rio Tibre. O episódio gerou revolta popular. Estevão foi preso e acabou morrendo pouco depois. Uma demonstração extrema de como a política interna da igreja podia ultrapassar qualquer limite. Urbano VI começou com uma imagem de austeridade e simplicidade, mas com o tempo revelou um temperamento autoritário, impaciente e desconfiado. Ao suspeitar que alguns cardeais estavam conspirando contra ele, mandou que fossem interrogados de forma rigorosa. Uma breve pausa explicativa. O cardeal é o cargo mais alto que um católico pode ocupar dentro da Igreja Católica, e até são eles que realizam o conclave, que é a eleição que ocorre para ver quem será o próximo Papa. Continuando. Os tais cardeais que foram interrogados de forma rigorosa, alguns morreram após esse tratamento. Sua maneira dura de governar ajudou a iniciar o chamado Grande Cisma do Ocidente, em que 2 e depois 3 papas passaram a disputar legitimidade ao mesmo tempo, dividindo a igreja e confundindo fiéis por décadas. Ou seja, naquela época já tinha tantos papas que ninguém sabia mais qual era o verdadeiro papa. Bonifácio VIII acreditava que a autoridade do Papa estava acima de qualquer pessoa, até mesmo de reis e governantes. Ele tentou transformar isso em lei, o que o colocou em conflito direto com grandes potências da época, como o Reino da França. Seu governo foi marcado por confrontos políticos, cobrança agressiva de impostos e perseguições a quem discordava de sua visão. Agora vou parar de ler aqui um pouco o roteiro para poder explicar algo para vocês. Foi nessa época que iniciou a venda de indulgência, que era o seguinte: você ia para o padre
confessar os seus pecados e você pagava uma certa quantia para que seus pecados fossem perdoados. Essa prática foi depois criticada por Martinho Lutero, o grande reformista protestante. Agora vamos ao roteiro. O poeta Dante Alighieri, na Divina Comédia, retrata Bonifácio como um símbolo de hipocrisia espiritual, colocando-o no inferno antes mesmo de sua morte. Uma crítica feroz e imortal que ecoa até hoje. Esses papas são parte da história, mas representam o lado obscuro do poder, um lembrete de que nenhum ser humano, por mais alto que seja, está livre de falhas, e que a espiritualidade verdadeira exige humildade e não domínio. Não é uma crítica à fé, é um convite à maturidade histórica, porque reconhecer os erros do passado é o primeiro passo para evitar que eles se repitam. Mesmo os tronos dourados podem esconder sombras profundas, e é preciso luz e coragem para encará-las.